Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo, né? Aqui quem fala é o Fabiano, o irmão Fabiano, o obreiro Fabiano, evangelista. São coisas que são cargos, né, que os homens te dão quando eles sentem vontade, né? Mas Deus ele deu já um ministério para nós e de pregar o evangelho, né? E o que eu quero dizer hoje, quero compartilhar é a respeito de dízimo. É uma grande polêmica. Dízimos, 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 ofertas, né? Tem gente que não abriu os olhos ainda e continua na lei, devolvendo dízimo. É lei, eu digo que é lei. Mesmo aí eles vão lá atrás, né? Em Gênesis, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Sim, realmente, Abraão deu dízimo a Melquisedeque depois de uma grande, como se diz, um grande resgate que os reis, né, saquearam suas mulheres, seus bens, e Abraão foi, restituiu e deu dízimo a Melquisedeque. Sim, Melquisedeque representa o Cristo, que não tinha genealogia, ele era sacerdote, era rei, né? Mas não teve outra vez que citou Abraão deu dízimo, né? E depois disso, passou muitos anos e aí começou o dízimo no deserto, né? Traziam um dízimo, que gostaram dessa atitude. Jacó também deu, o Jacó ofereceu o dízimo. Significa que Jacó não dava o dízimo, porque Jacó disse, também em Gênesis 28, 20 e 22, Jacó prometeu dar o dízimo se o Senhor o abençoasse, né? Deus disse que ia abençoar, não precisava ele oferecer dízimo para fazer a troca com Deus, que daria o dízimo. Significa que Jacó não dava o dízimo, porque se ele desse o dízimo, devolvesse o dízimo, ele não oferecia para o Senhor o dízimo, porque seria natural ele devolver o dízimo, né? E o dízimo era uma vez por ano, por causa da colheita, e eles levavam o dízimo. E tem uma grande história sobre o dízimo. Todos conhecem, irmãos. Só para quem não sabe. Para desenhar a respeito de dízimo, só se as pessoas que estão se convertendo agora, mas para cristãos que já estão muito tempo na igreja, não é que a gente seja o pão duro, não, mas é uma coisa assim, irmãos. Você fica preso a uma acusação, como o sacrifício de Jesus não valesse nada. Jesus levou sobre si toda a maldição, se fez maldito no madeiro. E o sacrifício dele é perfeito. Ele cumpriu a lei até o último dia. Muitas pessoas perguntam: ah, mas Jesus disse para os sacerdotes, os escribas, fariseus, para que porque eles devolviam o dízimo da hortelã, do coentro, todos os dízimos, até da sua horta, até das pequenas coisas eles davam dízimo, mas eles negavam o principal, que era a justiça, a misericórdia. E Jesus tinha que cumprir a lei de Moisés. Enquanto ele não subiu na cruz, ainda estava valendo a lei de Moisés. Jesus de modo algum diria para eles não entregar o dízimo, porque Jesus ainda estava cumprindo a lei de Moisés. Jesus não tinha subido na cruz ainda. A partir do momento que Jesus subiu na cruz, aí não valia mais a lei de Moisés. Então muitas pessoas falam: ah, mas Jesus falou para dar o dízimo. Não, Jesus falou naquela época para dar o dízimo, porque Jesus estava ainda andando sobre a terra, não tinha feito ainda o sacrifício, né? Então assim, mas tem uma passagem também que Jesus já até premeditou a respeito de ofertas, né? E de ofertas e impostos, né? Irmãos, temos que levar para o lado espiritual. Jesus e Pedro estavam entrando numa cidade e cobraram imposto dele. E Jesus falou: Pedro, de quem que os reis cobram impostos? Dos filhos ou dos servos? Pedro disse: dos servos. Então os filhos estão isentos de pagar os impostos, mas que não venhamos escandalizar, vá, jogue a vara no rio e vai pegar um peixe com um estáter dentro. Pagou a entrada deles na cidade, né?
As pessoas não abrem o olho que também citam Malaquias, que Deus enviará o devorador. Gente, não, não tem como, gente. A gente aceitou Cristo, Cristo nos lavou, comprou nós como povo gentil e nos fez sacerdócio santo. Nós também somos sacerdotes. E Deus, ele rasgou o véu. Jesus, quando ele sacrificou na cruz, rasgou o véu. Não temos mais que nos direcionar a algum sacerdote para que nosso sacrifício seja queimado, ou que não, agora é diretamente com Deus, não tem um intermediário. É o Espírito Santo que nos leva, que leva nossas orações até Cristo, até Deus. Deus já deu a gente, para a gente como se diz, o passaporte. Deus já nos deu o passaporte através de seu sangue. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Temos que ter misericórdia, amar nosso próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, e fazer como na igreja primitiva, depois de Cristo, os apóstolos começaram assim. A igreja primitiva começou a crescer, espalhar o evangelho por todas as partes. E muitas pessoas que iam se convertendo, começou a ter muito grande perseguição em cima dessas pessoas. Seus bens eram tomados, Roma tomava seus bens, e estava uma perseguição de Roma, perseguição dos fariseus em cima dos cristãos. Então, quando os cristãos se convertiam, não, eles estavam com um amor tão grande e não tinha esperança sabia que suas fazendas, seus bens não iam para frente, sabendo que Roma ia, como se diz, grampear seus bens. Ia porque eles estavam tomando os bens dos cristãos, né? E matando cristão. Então eles começaram a entregar, nada era deles pessoalmente, começaram a fazer uma coisa tão bonita no começo, na igreja primitiva, que eles começaram a entregar tudo que tinha, vendia tudo que tinha e entregava o pé dos apóstolos. Isso não era dízimo, era uma oferta voluntária, assim. Eles vendiam tudo que tinha, é o que eu propus no coração deles. E a oferta ajudava os apóstolos na peregrinação, né? Em tudo que precisava ser feito. E Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, todos já conhecem a história, né? Que quis fazer bonito, né? Mas não quis dar tudo. Vendeu suas propriedades e quis fazer bonito também. Eu estou dando todas as minhas coisas. E não deu, guardou um dinheiro. O Espírito Santo tocou em Pedro que ele estava roubando e tentando fazer o Espírito Santo de envergonhar o Espírito Santo, praticamente encaminhar as palavras de idiota, né? E morreu os dois. Morreu primeiro o marido, depois morreu a mulher. Isso não era dízimo, era oferta. Ele não quis dar tudo. Aí Pedro falou, estando nas suas mãos era seu, você podia gastar. Ou você também podia dar uma parte e falar, não, dei só metade, mas ele mentiu falando que deu tudo. Isso não é dízimo. Muitas pessoas falam que foi dízimo, que Deus matou porque roubou. Não foi. Ali era uma oferta. E Paulo diz, cada um contribua conforme o teu coração. Era oferta. A igreja primitiva começou a crescer com oferta. Não tinha mais dízimo. O povo gentil não entregava dízimo. Mesmo que Cristo veio como fosse da ordem de Melquisedeque, não devemos levar o dízimo para Cristo, porque também somos sacerdote. Fomos comprados também. Sacerdote não dá dízimo para sacerdote. Somos filhos, somos herdeiros. Temos que dar oferta. A gente propôs nosso coração e damos a oferta de coração para a igreja. Não através de uma ameaça que o devorador vai devorar meus bens. Não. A gente tem que ler a palavra, saber discernir. Muitos não entregam isso para a igreja. Por quê? Porque tem medo que os irmãos não contribuam. A obra é de Deus e a obra tem que ser feita de acordo. O dízimo não é do Novo Testamento. Mesmo que Jesus venha da ordem de Melquisedeque, é totalmente diferente. A gente foi comprado como sacerdócio santo. A gente somos
filhos de Deus adotados, enxertados na videira. A gente tem que ofertar a casa do tesouro, ofertar, né? A gente vive na graça, não na lei. A gente vive pela misericórdia, pela graça não merecida. A gente crê no Filho de Deus, no Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele sobre nossa vida, antemão a nossa fé e as nossas obras também. Não só as obras, mas também não só a fé. Tem que ter os dois, tem que ter a fé e as obras, né? Não só a fé para que ninguém, as obras para que ninguém se glorie. E a fé sem a obra é morta, né? Então, assim, por amor a Cristo, como ovelhas que fomos resgatadas da lama, do charco de lodo, como novas criaturas, a gente vive essa boa notícia, né, que é a palavra de Deus, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos comprou e nos tirou do mundo e nos prometeu um lugar junto ao Pai. Ele disse que voltaria e levaria para ti mesmo, para si mesmo. Deus é bom. Deus não é um homem. Não, Ele é Deus. Ele não ameaça ninguém que vai devorar, o inimigo vai devorar. Sim, nós caímos em maldições, como quando deixamos a concupiscência da carne nos dominar. As nossas paixões, ela nos domina e a gente vive a maldição do pecado. A maldição só vai ter poder sobre nossa vida quando viramos as costas para Cristo. Não que ela tem poder, mas quando a gente não aceita, não leva Cristo, não carrega a nossa cruz, aí sim, todas as maldições vão nos alcançar, né? Mas não que através de obras a gente vai ser abençoado, não, mas pela fé. A fé em Jesus Cristo. Isso, irmãos, para encerrar minhas palavras, eu não sou mesquinho. Eu ajudo a igreja, dou ofertas, ajudo muitas pessoas. Só Deus sabe minha vida. Mas 15 anos que eu estou no evangelho, eu dei dízimo 2 anos. Depois Deus abriu minha mente. Eu sou uma pessoa muito estudiosa. E, irmãos, eu quero que respeitem a minha posição. Por quê? Como existe a direita e a esquerda, a esquerda não respeita a opinião dos da direita. E cai matando em cima. Cai com 4 pedras na mão, pau, porrete. Não quer saber. O que você falar não tem sentido para eles, né? A palavra deles eles não respeitam uma opinião, né? E do mesmo jeito, muitos pastores, muitos crentes não aceitam opinião, porque ataca, diz que aquele que não devolve o dízimo é ladrão, distorcendo a palavra. Mas aquele que está firme na rocha, eu mesmo particularmente, eu não ataco de volta. Eu poderia dizer também que são pastores e lobos em pele de cordeiro, né, que estão roubando, minando o dinheiro da igreja, não querem ensinar a verdade, tem medo de ensinar a verdade, são igual católicos que ensinam mentira para a igreja, né, que estão cegos, né, não conseguem ver a verdade, estão com as mentes cauterizadas, né? Eles ameaçam o povo, xingam, chamam de ladrão, não respeitam a sua opinião, porque a palavra, o dono da verdade é Cristo. Como existe várias e várias igrejas e várias formações teológicas, todos têm uma diferença em pensamentos, né? Então meu pensamento hoje é este, e não só fica nas minhas palavras, mas estude a respeito de dízimo. O dízimo era uma vez por ano, cada 2 dízimos, o terceiro dízimo tinha que distribuir para os pobres. É muita coisa, irmãos. Então, se vamos seguir uma coisa, tem que seguir tudo. Não. Procurem ler a palavra, entender. Amém? Deus abençoe.